O Evangelho ele vai relatar essa experiência que os discípulos tiveram com Jesus, a transfiguração. E Pedro, certamente ao experimentar aquela graça de olhar a face de Jesus e ali começar a ver a sua glória, o que Pedro deseja? Ficar com Jesus. E é interessante que o Evangelho vai retratar uma fuga porque eles não queriam mais experimentar aquilo que o mundo estava lhe oferecendo, de tantas perseguições, de tantas angústias, mas sim a glória de Deus. Numa leitura que eu fazia, dizia assim, que aquele momento foi a antecipação da glória de Deus. Os discípulos experimentaram ali um pedacinho do que é o céu. Eles veem Jesus, ele vê Moisés, vê Elias, eles falam: eu quero isso para a minha vida, eu quero. E aí que a gente vai entender qual é o desígnio e o que Deus quer para a nossa vida. Porque Deus não quer uma vida de sofrimento, uma vida de perseguições, uma vida de angústia. Deus quer para nós o céu. Então Deus dá meio que um gostinho, como um doce, né? Igual quando a gente leva a criança para cortar cabelo e a criança briga, aí fala assim: vou te dar um pedacinho desse doce, se você se comportar, no final eu te dou mais. Não é assim a gente faz essa chantagem emocional com criança? Praticamente Jesus fez uma chantagem emocional com Pedro ali, Pedro, Tiago, que falou assim: ó, se você se comportar, tem muito mais. A graça ela é tão grande que São Pedro ele toma a palavra e vai dizer: eu quero ficar aqui, vamos ficar aqui, não precisa voltar. E aí Jesus vai dizer que é preciso anunciar o Evangelho, é preciso anunciar para que mais pessoas sejam atingidas por aquilo que Jesus quer. A nossa missão enquanto cristão, e aí é normal, né? Quando a gente experimenta a graça de Deus, querer só para nós. É normal que a gente querer que só eu não preciso levar, a gente cai num comodismo que às vezes a gente não quer, a gente fica na nossa zona de conforto, e aí Jesus vai descer com eles. E é interessante que Jesus proíbe que eles relatam essa situação, porque senão as pessoas iriam buscar Jesus por quais motivos. A segunda leitura, São Pedro ainda vai confirmar tudo aquilo. Não foi segundo fábulas habilmente inventadas. E é interessante que lá no meu início da minha caminhada, eu mesmo antes de caminhar, eu não entendi por que existiam tantas religiões, sabe? Religiões gregas, aqueles deuses gregos. Eu gosto muito da literatura, de Thor, Olímpia. É uma literatura até legal. Eu sou meio que um pouco nerd, mas mais só para isso, para desenho, essas coisas assim. Não sou tão nerd assim não. Então desde muito novo eu gostava eu vou revelar a minha idade, tinha aquele série do Hércules, da Xena, o Daniel ele não sabe, mas o Daniel pai sabe, galera, viu? Então eu sempre gostei muito. E eu não entendi por que antigamente existia essa cultura de adorar esses deuses. Eu sempre fui cristão, minha casa sempre foi cristã, mas eu não entendi, mas existia tantas, Afrodite e várias outras. E aí a gente entende quando São Pedro vai dizer que não foi fábulas criadas. Jesus, ele é esse Deus que lá na primeira leitura, Daniel já vai profetizar que Elias, Moisés, e aí a gente tem esse Deus que é misericórdia, esse Deus que é de compaixão, esse Deus de amor que vem por cada um de nós querendo nos resgatar. É preciso anunciar esse Evangelho, é preciso que nós saímos desse comodismo para anunciar que esse Deus não foi criado por fábulas. E ainda assim vai continuar. Efetivamente ele recebeu a honra e glória da parte de Deus, quando do seio da esplendente glória se fez ouvir aquela voz que dizia: este é o meu filho bem amado, no qual ponho todo o meu querer. Olha a confirmação de Deus. E ali São Pedro experimenta isso.
isso. Se eu sou São Pedro, eu queria a mesma coisa. Ficar na glória de Deus. Experimentar aquilo. E aí, quando eu meditava nessa segunda leitura de São Pedro, que dizia muito isso: quanto nós já experimentamos de Jesus. E aí eu volto mais uma vez lá atrás, quando eu era bem pequeno. Eu pensava assim comigo, que ser cristão naquela época era mais fácil, porque Jesus fazia tanto milagre, nem hoje Jesus não faz tanto milagre. E aí, se eu olho para trás, eu não sou tão velho. Eu disse que eu gostava de época, mas eu não sou assim tão velho assim, né? Mas se eu olhar nessa minha pouca vivência, no meu retrovisor da vida, eu posso admirar tanta coisa que Deus fez na minha vida, tanta coisa que Jesus vem fazendo e nós não damos valor. Nós às vezes não acreditamos, não botamos essa confiança em Deus. Pedro, Tiago e João só colocaram a confiança porque eles viram a glória de Deus. E eles queriam ficar ali, eles não queriam mais deixar de experimentar a graça de Deus. E nós temos a oportunidade de todos os dias. Eu acredito que todo dia tem missa na cidade, não tem? Todos os dias. Tem na nossa paróquia, tem nas outras, né? Nós temos a graça de todos os dias experimentar Jesus na sua glória na Sagrada Eucaristia. A Sagrada Eucaristia, quando o Padre consagra ali Jesus, é o próprio Jesus que transfigurado estava lá na montanha. E é interessante também a liturgia, o Evangelho, a reflexão que eles nos chamam. Jesus tinha sempre um tempo para a oração. Jesus sempre se recolhia para a oração. E a montanha, aqui que o Evangelho vai retratar, é uma intimidade. Jesus chama os três para a sua intimidade. Jesus quer ser íntimo de nós. Jesus ele quer ter essa intimidade de nós adentrarmos com Ele. Os discípulos adentram na montanha com Jesus, na intimidade de Jesus. Jesus quer ser íntimo de nós. Ele quer nos dar essa intimidade. E por isso que os três experimentam aquela graça. Experimentam aquilo de ver Jesus, de ver um pedacinho do céu, de experimentar um pouco do céu. E nesse domingo nós também somos chamados a experimentar esse céu de maneira mais resplandecente, porque podemos comungar desse Jesus, experimentar esse Jesus no nosso coração e levarmos esse Jesus ao sairmos dessa celebração. E é interessante, né, que no Evangelho vai dizer que Jesus descia com os discípulos, e ao sairmos daqui também nós saímos com Jesus porque comungamos. Olha como é que o Evangelho ele é perfeito a nos trazer e nos remeter àquele tempo. Eu achava, na minha ignorância, que aquele tempo era um Jesus, e hoje nós recordávamos esse Jesus, e não, Jesus que daquele tempo é o mesmo Jesus que está comigo e com você nesse dia. E eu sempre repito isso, e às vezes eu sou até cansativo, porque muitos dos nossos irmãos não acreditam que esse mesmo Jesus é o mesmo Jesus que estava com João, Tiago e Pedro. É o mesmo Jesus que está com a Leia, com a Claudemir, com a Dona Cidinha, com o Daniel, com a Daniele. É o mesmo Jesus que ao comungarmos sai da igreja conosco, que adentra da nossa casa. Interessante porque eu dizia, todos os dias nós temos a graça de ter uma Santa Missa em algum lugar. Todos os dias a Santa Missa é celebrada em algum lugar. E nós temos a graça na nossa cidade de todo dia, se quisermos, se fizermos um propósito, buscar esse Jesus na Eucaristia. Porque Jesus é Ele que vai nos dar esta força. É Jesus que vai nos sustentar. Os discípulos só conseguiram passar por tudo que eles passaram porque Jesus era sustentado dele. E Jesus também precisa ser esse nosso sustentáculo, essa rocha, essa coluna que mantém uma casa de pé. Uma casa é mantida de pé através das paredes, mas o que sustenta é a coluna que firma. E Jesus é essa coluna. E aí Jesus vai nos chamar à intimidade dele. E não é eu, mérito, porque eu sou falho, pecador.
mas é Jesus que me chama. E quando nós respondemos, eis-me aqui, Jesus faz o extraordinário na nossa vida. Eu tenho certeza que Pedro, Tiago e João jamais imaginariam que quando recebem o convite para rezar com Jesus, eles contemplariam tamanha graça na vida deles. E ali eles são reabastecidos porque eles experimentam um pouquinho do céu. O falecido Monsenhor Jonas Abib, ele tem uma pregação muito conhecida que talvez muitos de nós já ouvimos várias vezes, que é buscai as coisas do céu. Tem livro, tem várias coisas sobre essa pregação, e foi uma das suas últimas pregações. Monsenhor Jonas Abib, não, desculpa, Padre Léo, eu estou confundindo os padres aqui, tá vendo? Buscai as coisas do alto. E aí, foi nas suas últimas, era muito emocionante, porque ele ali todo fragilizado com a sua doença, e ele, a única coisa que ele desejava era fazer uma leitura do Evangelho. Entende que ele era íntimo de Jesus. A intimidade com Jesus vai te transformar, vai me transformar. Que nesta manhã nós possamos desejar ser mais íntimo de Jesus. Mais íntimo. Nós somos íntimos de tantas pessoas. Um filho, que nós já se aproxima do dia dos pais, um filho que ele é próximo do pai, próximo da mãe. Um amigo que é bem próximo, chegado, e nós confiamos tudo àquele amigo. Aos padres, que nós somos íntimos, né? Nós temos a graça do Padre Júnior hoje, que está sempre caminhando conosco, o Padre Inácio. Mas Jesus, ele vai nos chamar à intimidade com Ele. Jesus, ele nos chama nesta manhã a entrar na montanha, subir ao topo, ao ponto mais alto. Jesus nos chama a um passo diante daquilo que nós já experimentamos. Porque é interessante que os discípulos não eram leigos. Os discípulos não eram pessoas que estavam caminhando assim perdidas. Eram pessoas próximas a Jesus. Jesus vai chamar eles à proximidade, para ser mais próximo e fazer essa experiência com Ele. E eles saem dali reabastecidos. E mais uma vez eu quero dizer, Jesus nessa manhã, Ele nos chama a reabastecer. E o que nós precisamos reabastecer? Será que é a nossa fé? Será que é o acreditar que Jesus ainda pode fazer dentro da minha casa, diante de tanta dificuldade? Será que é isso que eu preciso me reabastecer? Será que eu preciso me reabastecer no acreditar em mim mesmo? A essa intimidade. Jesus fala para mim e para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã, que Ele quer nos reabastecer. O Salmo, ele vai dizer: Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. E esse Deus tão grande e tão poderoso olhou para a nossa miséria e nos quis. Esse Deus todo-poderoso, Rei, olhou para mim, pecador, pequeno, frágil, e me quis, me amou. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. Assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Olha que Deus tão grande. E ainda assim olhou para esta miséria e me quis bem. Então olha para o irmão que está do seu lado e diz para ele assim: Deus te quis. Deus te quis. Ih, não, estou fraco, foi fraco, ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Deus te chama a ser profeta na vida do seu irmão. Olha bem nos olhos dele e fala assim: Deus te quis. Deus te quis. Eu acho que ele está acreditando mais agora. Porque Deus nos chama a ser profeta. E uma vez que reabastecido da graça de Deus, nós somos impelidos a levar essa graça. Impelidos a levar esse irmão que está necessitado, aquele irmão que ainda não experimentou a graça de Deus. E é interessante, igual o posto de pirâmide, né? A gente vai lá, abastece o nosso carro e sai andando, e a gasolina vai acabando. A gente tem que voltar no posto, senão o carro para no meio da estrada. E assim também é Jesus. Nós viemos aqui hoje, nos reabastecemos, levamos aquilo. E isso é importante nós levarmos, porque o mundo está cheio de
pessoas que desejam experimentar essa graça do que é Jesus e ainda não conhecem. E nós somos chamados a levar. Hoje, quando aqui Jesus estiver nesse altar e nós adorarmos, nós estaremos experimentando o que Pedro, Tiago e João experimentou: Jesus. E aí a gente vai querer ficar. A gente vai querer ficar com esse Jesus porque é natural. Mas aí Jesus fala: não, a gente tem que descer e levar o Evangelho. E é interessante que Jesus desce com os discípulos. E ao sairmos daqui hoje, sairemos com Jesus. Sairemos com Jesus porque é Jesus que faz. Não é eu, não é você, não é ninguém. É Jesus. Jesus é esse Deus que por 1000 vezes Ele tem o poder de restaurar. Não importa quantas vezes nós caímos, não importa quantas vezes nós pedimos, Jesus sempre está disposto a nos amar, a cuidar de nós. Por isso eu já te convido a ficar de pé. E se nesse momento de oração pedir esta graça, essa graça de sim ser reabastecido por Jesus, ser reabastecido pelo Espírito Santo, pedindo mesmo sim esse Espírito Santo sobre a sua vida, esse Espírito Santo sobre a sua casa, sobre o seu impossível. Qual é o impossível que você tem hoje? E vai sim pedindo esse Espírito Santo diante de todas as suas enfermidades, suas fraquezas, o seu calcanhar de Aquiles, guardado as devidas proporções, que nós não acreditamos, mas sim aquilo que vai te atrapalhar a experimentar a graça de Deus. Porque a graça de Deus na minha e na sua vida, ela é abundante. Ela é uma cachoeira que se vai sendo derramada. Enquanto nós pedimos, Deus vai derramando e pedimos mais, e o Espírito Santo vai agindo na nossa vida. Então que sim, nós possamos pedir mais o Espírito Santo sobre nós. Que através dessa canção do Espírito Santo nós possamos ser reabastecidos. Espírito, E vai pedindo através dessa canção: Espírito Santo de Deus. Mais forte. Espírito, seus braços e vai pedindo: Espírito Santo, Espírito Santo